Estamos ao vivo no Instagram, também ao vivo no Facebook, vamos subir essa live também para o YouTube. Estamos ao vivo num processo aqui, numa jornada do conhecimento. Eu te chamo, vem comigo fazer essa jornada do conhecimento. Estou falando direto da Rádio Belém FM. Nós temos um propósito agora, de segunda a sexta, nós vamos estar com vocês todos os dias, passando uma palavra do nosso Senhor. E tivemos uma direção de ajustarmos a nossa vida para 2025. Como é que foi sua vida em 2024? Nós estamos falando sobre isso. Como é que foi sua vida em 2024? Será que é essa que você quer para 2025? Então nós estamos aqui te fazendo um convite. Vamos conferir o que fizemos em 2024, vamos alinhar e vamos começar de forma diferente em 2025. E nós falamos sobre isso, sobre aquilo que fizemos e aquilo que não fizemos. Então no primeiro dia, o dia que nós iniciamos, foi o dia onde a gente chamou o pessoal para fazer uma revisão. Vamos ver o que fizemos e o que não deu certo e por que não deu certo. E aí logo a gente diagnosticou duas coisas, para que não dê certo nossos projetos. Primeiro, porque a gente não confere para saber se está dando certo ou não. E segundo, porque a gente não entrega de verdade nas mãos do nosso Senhor. Então, mas Janice, como é que eu faço para entregar? Então essa jornada que nós estamos fazendo é uma jornada para a gente de verdade fazer os nossos planos e entregar na mão do nosso Senhor, porque só assim vai dar certo. Eu estou falando com vocês sobre uma jornada que eu já andei. Então eu já fiz muitas coisas na minha vida, já fiz muitos planos, consegui muitos dos planos que eu fiz, mas sempre foi muito trabalhoso, foi sempre muito na força do meu braço. E agora o convite que eu faço é para a gente fazer, e eu vou fazer junto com vocês, algo novo. Projetar 2025 diferente, aonde eu não vou estar com a força do meu braço, eu vou estar ajustando só o caminho a cada mês, mas entregando ao nosso Senhor Jesus, porque eu já vi que com a força do meu braço não é fácil, amados, não é fácil. Já tive essa experiência por muitos anos e não dá certo. Então esse é o convite, vamos fazer diferente. Então, Janice, como é que eu vou fazer para fazer diferente? Então, a gente primeiro ajustou, primeiro verificou o que conseguimos e o que não conseguimos. Depois eu pedi para que a gente fizesse uma consagração, um propósito com Deus, para a gente começar a fazer uma limpeza, uma higienização, uma santificação. E aí eu propus para algumas pessoas fazerem alguns jejuns, uns estão fazendo jejum de chocolate, outros de Coca-Cola, refrigerante, eu estou fazendo jejum de horas. Então por que isso? Para que a gente comece a desinflamar fisicamente o nosso corpo e também alinhar a nossa mente. Quando a gente faz um jejum, e seguido de oração, ou se abstém de comer alguma coisa que a gente gosta, dizendo, Senhor, eu estou entregando isso que eu gosto tanto para poder ter um pouco mais de sensibilidade a ouvir tua voz. Deus vai falar, Ele sempre fala e a gente vai ouvir. Então o objetivo agora é começar a ouvir a palavra do nosso Senhor. Ai, gente, mas será que eu vou ouvir? Faz, querido, faz. Não tem como sabermos se estamos prontos para ouvi-lo se não fizermos. E o propósito aqui é fazermos diferente. Não tem como conseguirmos coisas diferentes se fizermos tudo de repetido de novo. Então, não vamos repetir os erros. No primeiro dia fizemos isso. Ontem a gente começou a falar dos frutos do Espírito, A gente falou dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas, que é o amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a gente disse que esses frutos, mas Janice, o que é esse fruto? O fruto do Espírito são as características de Deus que se refletem em nós. Então eu preciso ser mais amável, preciso fazer as coisas de forma mais amável, na paz do Senhor Jesus, feliz e alegre com tudo, mesmo com a porta fechada, ser bondoso, ser fiel às coisas, aos princípios do nosso Senhor, ser manso e ter domínio próprio. A gente até brincou, quem não tem domínio próprio tem o demônio próprio. Então a gente precisa ter o domínio próprio para a gente poder ter a paciência, juntar. O domínio próprio é como se fosse uma rede, Ele vai juntar todos os outros frutos do Espírito e vai florescer. Então a gente explicou que esses frutos fazem com que a gente frutifique mesmo as bondades de Deus. Então é a gente ser reto, é isso que é. E hoje nós vamos falar do que, Janice? Nós vamos continuar falando na santidade. Hoje a gente vai falar sobre os pecados. Às vezes a gente não tem consciência daquilo que a gente faz, daquilo que a gente não faz e dos pecados que a gente está
né, trazendo para a nossa vida. Então hoje nós vamos falar sobre santidade. Nossa, Janice, agora você quer que eu seja santo? Santo não, a gente é santo. Santo é separado. Sabia que santo é separado? Santo é aquele separado. Santo não é aquele que a gente vê lá com aquela aureolinha na cabeça. Santo é separado. Separado para viver as coisas de Deus. Você não quer ser esse? Você não quer viver tudo aquilo que Deus tem para nós? Deus tem dias longínquos. Deus tem coroa, né? A gente brinca, né? Vamos receber coroa de cabelos brancos, quer dizer, muitos dias, tem paz. Não é isso que a gente quer? Saúde, dinheiro, prosperidade. Não é isso que a gente quer? Não é para isso que a gente acorda todo dia? A gente acorda para ser mais feliz, mais, né, uma vida mais longínqua. A gente acorda para trabalhar e para ter nosso sustento. Não é para isso que a gente acorda? Então a gente tem que entender entender e olhar qual é o caminho mais fácil para eu acessar essas coisas. E aí nós vamos falar, amados, um pouquinho nessa jornada de a gente entender o porquê que a santidade é tão importante e o que é santidade, né? Então, o que é santidade? Santidade significa separação. O que é ser santo? Ser separado, né? É deixar de lado aquilo que desagrada a Deus e viver de forma que o agrade, simples assim. E aí nós temos lá em Gálatas, né, que nós temos em Gálatas, que vai ser a passagem que nós vamos falar mais, que vai exemplificar aquilo que são pecados. Então, às vezes a gente tem lá pecados, pequenos pecados de estimação. Quando você tem um pequeno pecado de estimação, você tem um pequeno inimigo de estimação também. E aí, quem é teu amigo de estimação? Será que é teu pecado? É teu inimigo? Então não tenhamos um pequeno pecado de estimação. Vamos começar a fazer essa limpeza. Talvez esse pequeno pecado está te separando da bênção do nosso Senhor. Bom dia, Flávia, que prazer ter você aqui conosco. Nós estamos falando de santidade. Nós precisamos nos santificar, sermos separados para a gente poder chegar a receber as bênçãos. Estamos nos preparando para 2025. 2024 não acabou. Precisamos falar que 2024 não acabou. A gente está ainda no dia 6. Dia 6, falei errado hoje. Dia 6/12. Então ainda estamos no início do último mês. Ainda temos todo um mês para fazer. Mas o que iremos fazer nesse mês? Iremos nos organizar para poder chegar a 2025, ajustando o que precisa ser ajustado. Então, nós vamos falar hoje de santidade, né? E o que é, então, Janice? O que você quer falar com isso tudo? Então, como que nós estamos hoje? Nós precisamos fazer essas verificações. Não tem como eu começar a dar um passo para frente sem eu entender onde eu estou hoje. Nós precisamos reconhecer, e reconhecer é simples. Como é que eu faço? Imagine que nós temos, nossa vida seja um copo de água e ela está limpa, né? Quando a gente coloca sujeira ou derrama café, vamos imaginar que o café nessa água limpa seria o pecado. Então ela vai turvando essa água. Então nós precisamos limpar essa água. Como é que eu faço? Eu enxergo, primeiro eu vejo que tem água suja, vou começar a colocar água limpa de novo. E o meu convite aqui vamos fazer isso. Vamos todos os dias colocar água limpa nesse copo. Amados, a santidade não é a perfeição, não é isso que a gente está buscando, mas é uma decisão diária de se afastar daquilo que desagrada a Deus. E eu estou aqui, né, hoje de novo comigo. Hoje nós estamos com 2 microfones, glória a Deus, que nós temos uma luta diária aqui. Então hoje nós temos aqui o nosso pastor Ricardo Costa, esse mestre da palavra, que vai estar nos ajudando, né? Eu vou fazer os testes aqui para a gente ver se vai ficar bom, pastor, com relação a voz, mas ele vai estar aqui nos ajudando a falar sobre os desejos da carne. A gente vai falar as obras, né? As obras da carne. Vamos ver aqui como é que está o seu... Fala aí, pastor. Dá um bom dia pro pessoal aí, vamos ver. A paz do Senhor a todos os ouvintes que estão nos ouvindo pela rádio, nos vendo, assistindo pelas redes sociais. Deus abençoe a todos. Amém. O meu ficou mais baixo, tem que dar mais ganho. O seu ficou excelente. Acho que a sua voz é mais alta do que a minha. Eu acho que é isso. Mas então, o que nós vamos falar, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, nós vamos ler, né? Vamos começar lendo para a gente poder entender, né? Gálatas. Vamos ler Gálatas. E nós hoje vamos falar sobre as obras da carne, né? Ontem falamos sobre os frutos do Espírito, foi isso? Dá uma introduzida aí, pastor, até eu achar então, hoje vamos falar sobre as obras da carne. Sim, exatamente. Então, porque, queridos, para nós estarmos em perfeita comunhão com o Senhor e sermos abençoados por Ele,
em todas as áreas das nossas vidas, que eu gosto de dizer, né? Nós precisamos estar em perfeita comunhão com o Senhor. Você quer ser abençoado por Deus? Procure estar em perfeita comunhão com Ele. E para se estar em perfeita comunhão com Deus, missionária Janice, Deus colocou na minha mente que são necessárias 3 coisas: santificação, sabermos a sua vontade e fé. Esse é o triângulo. Santificação, sabermos a sua vontade e fé. Isso vai fazer com que você esteja em perfeita comunhão com Deus. Em consequência, será abençoado por Ele. Você vai orar e Ele vai honrar a sua oração. E hoje nós estamos falando, essa semana, sobre santificação, né? Sim. Porque frutos do Espírito levam à santificação. Obras da carne, quando você se desfaz, você foge, você milita contra as obras da carne e você vence, leva à santificação. Então, semana que vem, como são 3 coisas, santificação, sabermos a sua vontade e fé, semana que vem podemos falar sobre sabermos a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? E depois na outra sobre fé. O que você acha? Ô, pastor, depois a gente vê, eu Depois tenho um cronograma que daí eu estou pensando numa outra coisa aqui. Olha só, por que nós estamos falando? Janice, eu não estou entendendo nada. Por que você está falando de santificação 2025? O que aconteceu? Então, eu escutei uma pregação outro dia e aquilo me desafiou, assim, porque ele sempre, né, o evangelista que estava falando, ele disse assim: nossa, por que tem coisas que dão certo e tem coisas que não dão? Ele não disse bem isso, mas a minha cabeça começou a pensar sobre isso. Então, eu comecei a pensar, porque todo final de ano eu faço os planos para os outros anos. Eu sempre fiz, eu ensino a minha filha a fazer isso, a minha filha de 12 anos a fazer isso. Mas eu vejo que existe um peso muito grande, uma dificuldade muito grande de a gente poder acessar aquilo que de verdade a gente gostaria. E agora, quando a gente está mais dentro da casa de Deus, conhecendo mais as coisas de Deus, comecei a me questionar. Então, e aí veio essa pregação para eu ouvir que falava que de verdade, daí falava lá a pregação falava em Josué, vamos falar da pregação aqui, e aí lá em Josué, Josué 3,5 diz assim, ó: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Então, e aquilo me abriu um leque de coisas. Digo, meu Deus, está aqui a resposta, né? Santificação. Eu preciso me organizar, do mesmo jeito que eu organizo a ceia. Onde é que vamos passar o Natal? Onde é que vamos passar o Réveillon? O que vamos fazer de comida? A gente está aqui falando de um outro alimento, de um alimento espiritual. Então, às vezes, a gente se organiza no final de ano para fazer as festas com família e a gente não se organiza para receber, né, e ajustar o próximo ano com aquilo que precisamos, com aquele alimento espiritual. Então, é por conta disso que a gente começou a trazer esse assunto, né? Então, ó, santifique-se, porque amanhã, porque em 2025 o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Esse é o nosso foco, por isso que a gente está aqui falando sobre santificação. Então, a gente falou no primeiro dia em ajustar a casa e ver o que não deu certo, né? No segundo dia a gente falou frutificar os frutos do Espírito, né? Para que a gente seja mais próximo do Senhor e agrade mais o coração dele. E agora a gente vai ver os pequenos pecados que nos afastam. Então a gente está aqui praticando não, a gente está aqui conferindo. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Esse falou a Josué, né? Josué 3,5. Maravilhoso esse passagem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, nós temos que direcionar para a gente poder ser mais prático e didático. Eu gosto de didático. Então nós precisamos enxergar e aqui é que a gente quer trazer a luz para vocês, e a gente não vai se aprofundar muito, mas a gente vai ter muitos exemplos do que são, Janice, os pequenos pecados. Será o que é pecado? Qual é, né, o desejo da carne, né? Quais são eles, os desejos da carne? Então, eu vou trazer e a gente vai ler, eu vou fazer uma leitura e a gente vai começar a falar especificamente deles para a gente poder ver. Das obras da carne. Para a gente poder ver. Então, lá em Gálatas 5,16 diz assim: porém, andai pelo Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Primeiro, amados, antes de eu continuar,
Por que a gente precisa, né? Nós somos carnais. Nós estamos aqui, estamos de carne e osso sentados, a gente é carnal. E a gente está vivendo num mundo que a gente enxerga, né? Que é material. Mas a gente também é espiritual. Só que é muito fácil a gente se dobrar as coisas materiais porque elas são palpáveis. O microfone, o cabo, eu consigo sentir, consigo ver. E as coisas espirituais, elas são como o vento, né? Gosto de dar exemplos para as pessoas conseguirem entender as coisas espirituais e elas, Janice, mas será que existe mesmo esse mundo espiritual? Você crê que existe o vento? Você sente o vento, né? Às vezes não sente. Não vê, o ar, sente, né? O ar que tu respira, você não vê também, mas ele existe. E o mundo espiritual, a ciência já comprovou que ele existe. Então a gente precisa entender que nós somos espirituais e somos carnais. Então a gente tem que estar sempre de olho nessa luta entre a carne e o espírito, porque a carne é mais forte, porque a gente vê tudo. A gente vê a carne, né, as coisas que nós vamos trazer para vocês são coisas palpáveis que a gente vê, que estão à nossa disposição. Então, por isso que precisamos olhar. Então, aqui está falando, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. E agora eu vou falar de todas elas rapidinho, depois a gente vai entrar em cada uma para que a gente traga a luz. Pequeno detalhe, né, de cada uma delas. A gente traga a luz para vocês, para a gente ver, nossa, eu tô pecando e nem sabia. Muita gente vai olhar assim, meu Deus, eu tô pecando e nem sabia. E é verdade, olha só. Então, quais são as obras da carne? Quais são as obras da carne que luta o tempo todo contra o espírito? A prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensão, facções, inveja, bebedices, glutonarias, comer em excesso, né? Olha só, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Tais coisas praticam. O que tais coisas praticam. Então, olha só, aqui está dizendo e está sendo claro que se eu fizer alguma coisa dessa, eu não entrarei no reino do nosso Senhor. E o que é entrar no reino do nosso Senhor? É, né, ter aqui nesse mundo as bênçãos de Deus. Eu não vou estar agradando o coração de Deus. Eu não vou estar agradando o coração de Deus. Oi, Dani. Então nós vamos agora falar de uma por uma. Vamos, pastor, para a gente poder assim trazer à luz. De repente, meu Deus, será que eu estou fazendo esse pecado? Será que eu estou me afastando do nosso Senhor com esse pecado? Claro. Então, vamos lá. Nós temos que entender que é uma luta, né? Como diz a palavra, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Perdão. Então, a nossa luta, além de ser contra o diabo, né? Contra o inimigo das nossas almas, nós temos essa luta contra a nossa carne, a própria natureza humana, amém? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Uma rápida pincelada, como se diz, é isso? Sim, vamos lá. Eu falo numa, você falando, tá? Pode ser, eu vou lhe ajudando. Você vai falando e eu vou lhe ajudando. Prostituição. Refere-se à imoralidade sexual em geral, incluindo práticas que violam os princípios de pureza estabelecidos por Deus, como relações sexuais fora do casamento. Adultério é uma obra da carne. E aí você vai ter que lutar contra esse desejo desenfreado da sua carne. Olha só, agora nós temos que trazer à luz outras coisas, né? Por exemplo, sexo fora de casamento. Pastor, o senhor é pastor há quantos anos? Desde 2018. Aqueles que moram apenas junto um com o outro, aqueles que estão só convivendo e não estão casados, eles estão dentro desse pecado? Coloca amor na sua palavra agora. Repete a pergunta, por favor. Ai, Jesus. Aqueles que estão apenas morando junto, tipo, eu estou morando junto com meu namorado, não sou casado, faz 3 anos que eu moro junto com ele, eu estou cometendo esse pecado? Assim, à luz da Bíblia, não. Por quê? Antes da lei, o que disse Deus? Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, formando os dois uma só carne. Não houve aquele casamento, como é que se diz assim?
Tá, então eu vou melhorar. Eu coloquei o senhor numa sinuca de bico, né? Desculpa aí, né? Nós não combinamos isso, mas veio na minha cabeça. Mas olha só, amigos, amados. Aquele ritual, né? Aquele Então, ritual que se faz na igreja, diante da mas sociedade, né? Ele é mandamento, né? Vamos lá. Mas olha só, o homem compra um carro, a primeira coisa que ele faz é o quê? Colocar o carro no seu nome. Isso. Né? A gente compra um bem, faz o quê? Coloca o bem no nome. Por quê? Porque ele quer a propriedade, né? E aí ele mora junto com essa esposa e não casa com ela. Então tá na hora de a gente ajustar, fechar as brechas. Nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar. E de verdade, né? Eu coloquei o senhor numa sinuca horrível. Não, é como eu falei para você, Meu a luz Jesus, da me Bíblia... perdoe. Não, a Bíblia não diz que você tem que ir lá no cartório, tem que passar... Mas precisamos... Hoje, na sociedade que nós vivemos, é assim. Tanto é que Deus lhe dá tempo para você ajustar as coisas conforme a sociedade que você vive. Então vamos dar um tempo para quem está errado. É que nem você vai para uma igreja, ó, o RI da igreja, desse ministério é assim. Você vai ter que se adaptar ao RI daquele ministério. Mas a palavra de Deus é: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. Se houver aquela comunhão, aquele respeito, aquela fidelidade, você não está em pecado, não. Tá, vamos passar. Depois veio a lei, né? Aí sim, através da lei de Moisés, as coisas foram se ajustando. Tanto é que Jesus participou lá de um casamento onde ele transformou água em vinho, né? Sim. Vamos lá para o segundo. Qual é o segundo, pastor? Impureza. Esse aí, meu Deus. Envolve pensamentos, palavras e ações moralmente impuras. Vai além da imoralidade sexual e abrange qualquer coisa que contamine o corpo e a alma. Impureza. Então, como que a gente deve, né, vencer a impureza? Primeiro, a gente tem que parar de fazer o que a gente está fazendo de errado, né, pastor? Exemplo. Vai lá no Pensamentos impuros, né? Como Jesus disse, eu citei ontem, eu acho, na ministração, qualquer que olhar para uma mulher com um pensamento impuro já está cometendo adultério. Não? Então não há necessidade do ato. Jesus está dizendo, pensamento impuro já é adultério. Que nem você falou uma vez no programa, né? O que você está vendo na internet? Prostituição. Então, pensamentos impuros. Até um desejo maligno para uma pessoa, né? Você tem inveja da pessoa, desejo mal daquela pessoa, é um pensamento impuro. Você tem exemplo ali, não tem? Na verdade, né, pastor, quando a gente já começa a pensar, quando a gente começa a olhar, quando a gente começa a olhar as coisas, o pecado já está instalado. Ele só não, né, a gente já está em pecado, se eu comecei a olhar, gente, a atitude, quando eu começo a pensar, a gente lá em Provérbios, a gente começou a ver isso, né? A gente viu isso. Quando eu começo a pensar, quando eu começo a memorizar aquilo, logo eu vou agir. Eu já estou em pecado. Tudo então, parte da mente. Se eu comecei a olhar já a pornografia, a prostituição, ali eu já comecei a pecar. Sim. Que me arranque lá em Mateus, que fala isso, que me arranque o segundo olho se o primeiro olho estiver pecando, Senhor. Isso. Então, por que o pecado é tão sério, mas é tão sério, né, que Jesus falou que aquilo se está entrando, você nem agiu ainda, mas se está entrando na tua cabeça pelas fontes da alma, né, que alimentam a alma, que são os olhos, os nossos sentidos, e é preferível que você perca um membro do que você perca a sua salvação. É isso que está falando, né? Quanto a pensamentos, nós temos uma boa receita lá do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, Filipenses 4:8, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, eu gosto de falar essa palavra porque é boa. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se você praticar esta orientação do apóstolo Paulo, dificilmente você vai ter pensamentos impuros. Tá bem? Amém. Vamos para o próximo, que é muito parecido, lascívia. Lascívia, né? A lascívia. Lascívia é um comportamento, uma atitude que demonstra desejo excessivo e descontrolado.
Desejo descontrolado, tudo que é descontrolado é perigoso, né? Relacionado à sexualidade ou satisfação de prazeres físicos, né? Então, a lascívia é muito carnal, isso aí, às vezes as pessoas deixam, né, eu escutei uma pastora falando, né, as pessoas deixam de ir no prostíbulo, mas o prostíbulo não sai do seu banheiro. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, que sejamos fortes para poder largar, a gente precisa largar os pequenos pecados que estamos consumindo, né, como que faz para vencer, né, como que faz para vencer a lascívia? Nós temos que trocar. Pastor, não tem, a ciência já explicou, não tem como eu trocar um vício não tem como eu desistir de um vício. Como que faz fisicamente? E a ciência já explica, eu tenho que colocar uma coisa no lugar de outra para poder ir ajustando. Não tem, eu não vou parar de fumar agora. Por isso que as pessoas falam, tem gente que consegue, né? Que tem uma força tão grande que acaba conseguindo, né? Mas é um peso bem grande. Então, vai colocando outras coisas, normalmente quem fuma, quer deixar de fumar, né, ou começa a mastigar aqueles chicletes, ou começa a fazer outras coisas que substituem aquele ato de colocar o cigarro na boca, né. Então, nos casos da lascívia, nós precisamos tirar a água suja, colocar a água limpa, trazendo novas informações para a nossa cabeça. Na verdade, em todos eles, em todos os frutos da carne. Mas aí vem aquela questão que nós falamos ontem, que é os frutos do Espírito Santo. Isso. Domínio próprio. Quando a pessoa tem domínio próprio, que vem do Espírito, quando ela já está frutificando, é fácil ela ter esse desejo, como diz aqui, ó. Trata-se de comportamento indecente, desejo incontrolável. Se você tem fruto chamado domínio próprio, você consegue, sim, controlar esse desejo. Eu falo isso porque eu já fui do mundão, como se diz, e lá eu não conseguia. Hoje, graças ao fruto, para a honra e glória do Senhor, a gente consegue, mas é uma luta, que nem diz a palavra, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Por isso, queridos, vocês têm que estar sempre meditando na palavra do Senhor, orando, e você vai conseguir sim vencer esses desejos incontroláveis, chamado lascívia. Como é que a gente pode, né? A gente tem que pensar também naquilo que dispara essa vontade. Então, o que está disparando essa vontade descontrolada aí de consumir, né, ou pornografia, ou, né, os outros desejos da carne que a gente viu aqui. De repente são os vídeos, a tua, né, de repente teu internet, né, aquilo que estás assistindo à noite, músicas, não sei, tem alguma coisa que está disparando, como se fosse um estupim, assim, que está disparando isso. Então a gente tem que ter essa visualização e tá te afastando das bênçãos do nosso Senhor. Talvez a tua vida não está indo para frente justamente porque você ainda não se direcionou a fazer a coisa certa. Então, amados, tá na hora. Hoje, né, a gente falou que o mês de dezembro é o mês do chega. Chega de a gente passar pelas mesmas coisas. Não tem como eu mudar a minha vida se eu não tiver uma direção diferente, né? Vai continuar tudo igual e não é isso que a gente quer. Vamos para o próximo. Idolatria. Consiste em colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. Não se limita apenas à adoração de imagens, mas também inclui a obsessão por bens materiais, poder e status. Acho que nós falamos ontem alguma coisa sobre isso, né? Idolatria. Que nós demos o exemplo lá do jogador de futebol, de um cantor, de um personagem. Sim. Então, a idolatria, né? A gente respeita... Vamos falar de várias idolatrias. A gente respeita todas as religiões. Mas tem religiões que acabam idolatrando imagens. Pega lá uma imagem que é esculpida em madeira ou, sei lá, gesso pintada, né? E aí acaba idolatrando de tal forma que tira o foco. Idolatria é tirar o foco de Deus, que é Ele que vai trazer as bênçãos, que vai nos guardar, para uma imagem. Então a gente vê as pessoas, às vezes idolatram, às vezes até pessoas. Eu vi essa semana passada, e coloque amor na minha palavra, mas as pessoas estavam carregando o Papa nas costas, né? E idolatrando a imagem do Papa. Então, idolatrar pessoas também. É a fé deles, né? Por falta de conhecimento e prática da palavra, porque talvez até conheçam, né? Um padre católico conhece a palavra? Conhece, né? Mas e pratica. Na verdade, parece não que querendo ofender a fé de ninguém, queridos, clareza. Tá bom? Não é bater contra, mas vamos raciocinar. Se a Bíblia diz que não pode pegar essa caneta,
Não pode, está escrito na Bíblia que não pode, isso aí afasta o homem de Deus. E você está num lugar onde diz assim, você pegue a caneta, e aí? Você vai crer na Bíblia ou naquele lugar que está dizendo pegue a caneta? Questão de raciocínio, né? Então não sei assim, se você entendeu. A idolatria, gente... Entendeu? Pegou? Ó, você está num lugar, eu estou nesse lugar, aí a Bíblia está bem claro, não é para pegar essa caneta, tá escrito. E aí vem lá como é que se diz? O líder daquele lugar diz assim, ó, pegue a caneta. Ixi, agora, que confronto, hein? A Bíblia diz que não pode, o meu líder diz que pode, o que eu faço? Sempre na Bíblia, né, amados? Amém? Sempre na agora Bíblia, você entendeu, né? Então, agora eu entendi, porque eu estava lendo, pastor. Entenderam, você fica né? só me cuidando, né? Meu Jesus, fica só cuidando do que eu estou fazendo aqui. Vamos lá. Então, assim, amados, a idolatria é algo muito sério, né? Porque a gente pode idolatrar nossos filhos. Então, às vezes a gente idolatra e eu tento cuidar disso, assim, para que eu não faça isso com a minha filha. A gente ama tanto, mas a gente ama tanto. Tá, gente, isso não é para amar, não tô falando nisso. Né? Tem coisas que tem que ser... Quando a gente idolatra o nosso filho, a gente não consegue nem disciplinar ele. Então, a gente precisa cuidar. Será que eu não estou idolatrando o meu trabalho? Não estou idolatrando o dinheiro? Será que eu não estou colocando as coisas... Idolatria é desorganizar a ordem natural das coisas. Não diz lá o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre quantas coisas? Todas é o quê? É tudo. Então nós precisamos cumprir, não dá pra gente cumprir metade das coisas. Tem gente que gosta de cumprir só aquilo que lhe favorece. Então amar a Deus sobre todas as coisas. Olha só, pastor, nós não estamos na rádio. Espera só um minutinho quem tá aqui. Eu não prestei atenção. Agora tem que dar play de novo, conectar. Será que estamos na Eu acho rádio? que é porque a internet ali no YouTube parou. Eu vi que estava conectado. Nós estamos ao vivo aqui, mas a internet aqui na nossa rádio caiu. Eu não sei agora se ela está funcionando, não consigo nem ver. Enquanto estiver conectando ali na internet, não. Enfim, não temos o que fazer. Depois a gente volta na rádio e se desculpa. E daí roda a música, né? Entra automático a música. Então a gente está ao vivo na rádio também. A rádio desconectou, eu tentei conectar. E aqui não caiu porque está nos nossos dados, né? Nos seus dados móveis. Aqui está funcionando. Nós tínhamos que ver um jeito de fazer os seus dados para o computador. Aí vai gastar muito. Seus daqui para lá. Vamos lá, vamos continuar. E a idolatria, então? Pessoas idolatram filhos, você estava falando. Idolatram filhos, familiar. Idolatram trabalho. Tem gente, eu já ouvi falar, entre meu trabalho e você, eu prefiro meu trabalho. Então, assim, a ordem está desarrumada, né? Está desorientada. Entre adorar a Deus, adorar uma estatueta, uma coisa, outras culturas adoram várias coisas, né? Adoram gado, adoram os bichos, adoram umas coisas lá, e tá tudo bem, contanto que você entenda que você não está caminhando para o caminho reto do nosso Senhor. Existe um pedágio para isso. Tudo aquilo que a gente deixa de fazer dentro da obra, das coisas do nosso Senhor, vai deixar de receber aquele galardão também. Então, assim, ó, você quer tudo, a gente... Entendam, é tão fácil entender o correto, né? Nós temos o nosso Deus, que é o Senhor dos Exércitos, Pai de todas as coisas, que tudo vê, que tudo, né, pode, que é o dono da prata, o dono do ouro. Então, Ele é o Senhor de tudo. Para que a gente precisa inventar outras coisas? Aí vem, eu nem vou falar isso, senão vão brigar comigo. Cuidado. A gente tem que cuidar. Agora, na rede, eu falei com o pastor, na rede a gente tem que cuidar, porque a vontade é de falar. Para não ferir a fé das pessoas que não conhecem. Mas as pessoas precisam ser provocadas. Às vezes as pessoas são ignorantes, não naquele sentido de ser grosso, mas de falta de conhecimento. Eu fui católico há muitos anos, né? Até conhecer a palavra. Quando eu conheci a palavra, eu digo, poxa, né? A Bíblia, que nem eu falei da caneta, a Bíblia diz uma coisa, onde eu estou diz outra, eu vou pela Bíblia, né? Por que tem isso, né, pastor? Deixa eu só abrir um adendo aqui. A gente já está passando o horário aqui. Sério? Que nós temos vários outros assuntos ainda, né? Temos outras coisas para falar. Mas assim, ó, por que cada cultura, ela tem um cerne que se chama confissão de fé. Cada cultura, cada religião tem um cerne. Qual é a confissão de fé? Então, por exemplo, a nossa confissão, nós somos cristãos evangélicos. Então, a gente tem nossa confissão de fé apenas a Bíblia, apenas a lei. O instrumento de regra e fé nosso para com Deus é a Bíblia. É essa Bíblia que tem aqui, que é a Bíblia
é evangélica, porque a Bíblia católica, ela tem outros livros e foi tirado algumas coisas também. Mas lá fala sobre as imagens também. Fala, né? E as pessoas Eles não tiraram, não, né? Mas assim, e a Igreja Católica, ela tem 3 coisas que se seguem dentro da Igreja Católica. Primeiro, a Bíblia católica, que não é igual à Bíblia evangélica, que tem 77 livros, a evangélica tem 66. A tradição e os escritos do Papa. Então, eles entendem assim, que não é só a lei, só o que Deus falou. O homem acabou sendo um pouco mais soberbo e dizendo, eu também quero escrever e eu quero falar. Então, o católico, ele tem 3 coisas que se seguem. Nós seguimos apenas a lei de Deus. Então, essa é a diferença. Por isso que a gente não vê, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida não está na Bíblia. Nossa, não. Minha não, sua, né? É o nome que se dá. Minha também não. A Senhora Aparecida. É o nome da estatueta, da Nossa Senhora Aparecida, São Benedito, São não sei o que, eles não estão na Bíblia, porque eles estão dentro dessas 2 outras coisas que o ser humano criou. Tanto assim, ó, aqui a Madre Paulina, que era uma pessoa aqui de Santa Catarina, que tem lá, né? Então o pessoal vai lá, se vê o lugar. Era uma pessoa que fez o bem, ok, né? Mas ela é uma pessoa que agora eu vou devotar minha vida, né? E aí o Deus, e aquele princípio que nós esquecemos. Então nós precisamos estar entendendo, né? E aqui eu peço que vocês coloquem amor nas minhas palavras, porque eu estou trazendo à luz a verdade. A luz da Bíblia, né? O que está escrito, nós estamos pegando só e mostrando para vocês. Então vamos para o próximo, senão nós vamos ficar... só vou terminar. Só um detalhe aí para nós não sermos metralhados depois. Então nós estamos falando, né, da idolatria. Então não podemos idolatrar imagens, não podemos idolatrar o trabalho, o dinheiro. Nós vimos muitas pessoas idolatrando o dinheiro. Sim. Idolatrar pessoas, relacionamentos, redes sociais, deixar de fazer, né? Hoje tem uma idolatria nova, pastor. Quantos likes eu ganhei? Passo o dia inteiro olhando os likes, os cortes, o não sei o quê. Então temos que cuidar, até as pessoas que são de Deus têm que cuidar para que elas não caiam nisso, que elas não caiam nessa idolatria. Então a idolatria envolve muitas coisas, então temos que ver se a idolatria de verdade não está tirando a tua bênção. Agora você falou em bênção, só para encerrar essa parte da idolatria. Nós não estamos querendo ferir a fé de ninguém, nem falar mal da sua religião. Nós apenas estamos ministrando o que está na Bíblia. Nós somos canais de bênção para os nossos ouvintes, né? Para aqueles que estão nos acompanhando. Amém, queridos? Então não é falar mal da religião, nem ferir a sua fé. Mas se você quer ser abençoado realmente por Deus em todas as áreas da sua vida, ouça a Bíblia. Amém? Mas a minha vida está legal, eu vivo bem, casamento abençoado, tenho dinheiro, tenho prosperidade, estou naquela religião e de lá eu não saio. E quando chegar aquele grande dia, lembra que eu ministrei ontem? No dia do juízo, que Deus vai dizer assim, rapidinho, só para a pessoa entender que nós não queremos ferir a fé. Essas pessoas nem acreditam nesse juízo. Mas vamos falar igual. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, está na Bíblia, falando da Bíblia, peça lá para o líder da sua igreja mostrar na Bíblia onde é que está escrito isso daí. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, eu estou falando do juízo, está na Bíblia, tá? E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita. Agora a importância de conhecer a verdade. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindes. Olha a importância de conhecer a verdade, não ser enganado. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele conclui: e dirá também o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Olha a palavra agora. Malditos. Mas onde eu estou bem, a minha vida é abençoada, é próspera, eu tenho carro, eu tenho riqueza. Naquele dia, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo
eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Naquele dia, de que lado você vai estar? Deus vai dizer para você, vá para a direita, vá para a esquerda? Pense nisso. Pastor, vamos pegar mais leve nessa Não, rádio. é que a gente, ó, você entrou na parte da... Daqui a pouco um católico lá vai se sentir chateado. Pô, peraí, eu tô falando mal da minha religião, a minha santa, eu adoro a santa... Estou trazendo a luz. A verdade, né? Mas tem gente que não aceita. E nós temos que entender. Eu era católico. Quando as pessoas iam me evangelizar em casa, principalmente aqueles que... Todo sábado, né? Eu sou católico, né? Vou morrer católico, entendeu? Eu ficava chateado. Pô, querem me levar para essa reunião dos crentes, que não pode isso, não pode aquilo. Não, eu sou católico, estou bem, a minha vida é abençoada. Mas eu não conhecia essa palavra. Nós precisamos Quando conhecer. chegar o Pastor, grande vamos dia. Continuar aqui, pastor. Eu vou lhe cortar, desculpa. Vamos lá. Mas nós estamos aqui, nós nem falamos tudo. Vamos pro próximo, então. Nós precisamos ajustar aqui. Então, olha só, o que nós estamos falando? Janice, que loucura é essa que está nessa rádio aqui no ao vivo? Nós estamos falando de santidade, santificação. Por quê? Porque nós entendemos que se a gente quiser 2025 mais leve, ser abençoado, ser abençoado com as bênçãos de Deus, nós precisamos tirar aquelas coisas que estão me impedindo de chegar até Deus. Olha, Marcos, ontem eu falei de ti na rede, você não estava aqui. Se der tempo, eu vou contar o exemplo que eu dei ontem sobre o que Deus faz na nossa vida quando a gente deixa que Ele faça. Marcos, é sempre um prazer ter você aqui. Ontem eu falei de você, mas a gente está falando de santificação. E aí a gente estava falando de idolatria. Agora nós vamos falar de outra coisa que está aqui na Bíblia, que fala que são as feitiçarias. O que é feitiçaria? Aí, cuidado Janice? Também para não ferir a fé dos Pois é, que pastor, estão lá. vamos devagar que eu vou conduzir. A feitiçaria é o uso de práticas rituais, meios sobrenaturais de manipular eventos, pessoas, circunstâncias que são afastadas da vontade de Deus. Tudo que é feitiçaria, aquelas coisas lá, não está na Bíblia, a gente está fora da vontade de Deus. Então, se a gente vê, tudo que não tá, é simples, não está na Bíblia, está fora da vontade de Deus. Então, a feitiçaria, né, é quando as pessoas querem buscar, por exemplo, orientações no zodíaco, no horóscopo. Invocação de espíritos. Cartomantes, por exemplo, assim, eu só saio de casa depois que eu olhar meu horóscopo. O que você está dizendo? Que Deus, nosso Senhor, aquele que tudo vê, que vê por entre as paredes, que vê lá na frente se teu carro vai estar seguro, tua estrada está segura, você não vai confiar nele, você confia no zodíaco, no horóscopo. Por isso que a gente, os cristãos, não acreditam no zodíaco, só para trazer a luz, clarear. Então, a gente não acredita no horóscopo, não acredita em cartomantes, porque o nosso caminho está na mão do nosso Senhor, né? E a Bíblia condena isso. Né? Amuletos, objetos ou fonte de proteção, de que busquem os patuás, fitas, aquelas fitas do Nosso Senhor de não sei o quê, né? Os objetos místicos. Então, eu estou trazendo exemplos para que vocês vejam se vocês não têm lá na casa de vocês, né? E outra coisa, um dia a gente vai falar mais sobre isso, e aí vai ser só um período sobre isso. Você esqueceu de uma aí. Ainda não. Invocação de espíritos. Ainda nem cheguei, ainda tô indo no caminho. Tá seguindo o scriptzinho ali, né? Estou seguindo para não esquecer, para a gente não sair muito do foco. Certo. Então, confiar nos patuás, as fitas. Gente, isso também, eu gostaria que vocês só pegassem isso e colocassem na cabeça de vocês e dissessem, mas do que ela está falando, e vai buscar informação. Quando a gente tem essas coisas na nossa casa, que a gente está achando o sal grosso atrás da porta, aquelas coisas, sal, banho de não sei o quê, quando a gente coloca coisas no lugar de Deus para que a gente possa se beneficiar de uma vantagem espiritual, a gente está abrindo um portal. Eu só vou falar só isso. E um portal não é para Deus, porque Deus já mora na tua casa. Mora se você permitir, né? Lá em Apocalipse diz, estou na sua porta batendo, se você abrir eu entrarei e cearei contigo. Então nesse momento a gente trará Deus para nossa casa, mas se eu não fazer isso com Deus e botar o sal grosso e colocar essas coisas, não é Deus que está na minha casa. E o que você quer ter na sua casa? É Deus? A presença sublime, aquela luz, ou é a escuridão? Porque só temos dois senhores. Ou é o Senhor de luz ou o Senhor da escuridão. Aí você tem que escolher. Então as fitas, patuadas, esses místicos aí, né? Também prática agora, né? Esotéricas, espirituais, né? Essas coisas, né? Essas outras doutrinas. No Brasil, pastor, tem mais de 600 religiões. Se a gente colocar as práticas umbandistas, coisas como religião, tem mais de 600 no Brasil. É um país muito
muitas pessoas, com muitas miscigenação, ai, comi a palavra. Mas enfim, é um país que tem muitas práticas e a gente não pode deixar de amar essas pessoas, mas tem que entender o lugar de cada um. Então a gente tem que entender também o que a gente vai estar trazendo para nossa casa. Então como é que a gente vai vencer isso tudo, gente? Como é que eu vou começar primeiro? Pede, Senhor, eu não quero mais participar daquele tanto de gente que tem esses misticismos dentro de casa, eu quero confiar só no Senhor. Então já começa a fazer uma limpeza, começa a orar na tua casa, Deus vai te mostrar, Senhor, o que eu tenho na minha casa que não é, que foi, na verdade, consagrado a outro Deus que não seja o Senhor. Ui, me arrepiei inteira, Deus vai te mostrar. Deus vai começar a te mostrar aquela fita, aquela coisa, vai te mostrar e começa a fazer uma limpeza, fecha os portais da sua casa, amado. Vamos pro próximo? Amém. Próximo? Pode falar o próximo. Inimizades. Oh, meu Jesus. Refere-se à hostilidade, ódio, rivalidade entre as pessoas. São conflitos que criam barreiras no relacionamento com os outros. Nós até lemos, né, pastor, lá em Provérbios fala, né, que Deus tem 6 coisas que ele odeia e a 7ª abomina, que é o irmão fazer inimizades, né, com o seu próximo. Então, Deus detesta tanto isso, porque para trazer inimizades, você vai ter que, além de você falar, né, mal do seu amigo, mentir, então tem outro, o pai da mentira é o diabo, então o que nós, né, o que traz esse tipo de inimizade? Você traz outras coisas, né, você vai colocar a pessoa em jogo, vai acabar com a moral dela, então, né, amados, que sejamos bênçãos, é isso que nós temos que fazer, né, que sejamos bênçãos na vida da pessoa. Provérbios 6 fala, vamos aqui, ó, não vou nem falar, mas 7ª coisa ele abomina, né, que é aquele que traz inimizades aos seus queridos. Próximo, pastor, vamos lá que a gente está no nosso horário já. Porfias. Disputas, brigas, debates acalorados, movidos por orgulho ou teimosia. Representam o desejo de sempre estar certo. Eu é que estou certo. Mesmo que isso prejudique os relacionamentos. Porfias. Porfias, na verdade... Eu sou o dono da verdade. Quem tem o 880... Eu estou na liderança. Quem tem o 880 é um perigo. É um perigo, né? É falta de sabedoria. Que barulho é esse, pastor? É algum carro propaganda aí. Por isso a necessidade do... eu estou escutando... Vamos aos intervalos. Não. É um carro propaganda que está passando. Então, as porfias, né, a gente vê e tem que entender que são contendas acirradas, né, motivadas pelo orgulho e teimosia. Deus detesta o coração orgulhoso, Deus detesta o coração teimoso, o 880, é falta de sabedoria. Ai, Janice, como é que eu faço? Comece a colocar coisas novas. Primeiro, se você identificou, Senhor, eu não quero mais ser assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se arrepender e parar de fazer. Me arrependi, reconheci e comecei a fazer de forma diferente. Não sei como fazer, gente. Busca hoje a internet, usa a internet a teu favor, busca alguma coisa que vai te edificar. Senhor, eu preciso escutar uma mensagem que venha limpar minha cabeça disso, dessa confusão. Eu sou uma pessoa que faz confusão o tempo inteiro, então que eu não seja, né? Provérbios 17:14 diz assim: começar uma discussão é como abrir uma brecha no dique, por isso não resolva a questão antes que surja a contenda. Tenta não fazer a briga. Já tenta que você ajustar. falou em Provérbios, você disse que não é para falar de versículo bíblico, que vem com o versículo bíblico. Eu posso. O que é que diz a palavra? Romanos 12:18. Sempre que possível, tende paz com todos os homens. Se você procurar ter a paz, não vai haver brigas, contendas, desentendimentos, amém? O que está dentro de porfias ainda? Competitividade, vaidade no trabalho. Olha só, às vezes em casa, né, o marido e a esposa, né, eles não são um time, são competidores. A gente vê muito isso, pessoas que buscam o seu reconhecimento, competir na casa. Não, gente, somos um time. Time joga junto. Time tem que fazer o gol no adversário que é lá fora. Time joga junto. Então, a competitividade em casa, a vaidade no trabalho. Como diz, né? Prejudica os relacionamentos. Debates acalorados nas redes sociais, também vamos cuidar com isso, né? Então, assim, tudo que é excesso, gente, o excesso não faz bem. Nem o excesso de água não faz bem, que vai tu vai eliminar os minerais do teu corpo. O excesso de sol não faz bem. O sol é importante, sem sol nós morremos, mas o excesso faz mal. Excessos fazem mal. Então, tudo que é às 880, excesso, extremismo, faz mal. Então, a gente tem que cuidar disso, temos que ser vigilantes.
constantes nisso. Qual é o próximo? Olha o que Deus colocou aqui para mim, só um pouquinho. Porfia. Quando você tem o domínio próprio, olha lá, disputas. Se você tiver o domínio próprio, você vai disputar. Briga, você vai brigar, se tiver domínio. Debate, você vai debater, aquele debate caloroso, movido pelo orgulho, você vai ser uma pessoa orgulhosa. O fruto é a coisa mais maravilhosa que temos dentro de nós. O próximo, ciúmes. Ciúme, né? Inveja possessiva que reflete descontentamento com o que os outros têm. Ah, por que ele tem ou não tem? Pode levar a ações prejudiciais e sentimentos negativos. O ciúme, pastor, ele é doentio, né? O ciúme é uma insegurança, né? Uma possessividade, né? O ciúme, a pessoa que é ciumenta, ela é cheia de si, ela acha que ela é dona das coisas, né? E o ciúme, ele é quase patológico, né? Tem gente ciumenta, tão ciumenta que até fica doente, né? Ele torna... É verdade. Então, às vezes as pessoas, né? A gente vê, mas ciúme a gente vê mais ligados a relacionamentos amorosos, né? A gente vê muito com relação a isso. Ou de amigos, né? Às vezes das coisas que as pessoas também adquirem, dos ministérios, quando é na igreja, né? Dos cargos. O cargo, né? Então a gente tem que entender que a gente precisa primeiro confiar na balança da equidade do nosso Senhor. Confiar em Deus sempre, né? Entender que é Ele que está na direção. É Ele que é fonte de todas as coisas. E se existe se existe algo que não está dentro da balança da equidade, Ele vai ajustar. Não sou eu não sou o justiceiro, a justiça é do nosso Senhor. A gente tem que praticar também a gratidão e dizer, Senhor, eu agradeço a tudo, porque o ciumento, ele não é contente com o que tem. Então, Senhor, eu agradeço tudo que eu tenho e eu vou abençoar até aquela pessoa que tem outras coisas, né? E não derrame coisas boas, né? Ore também para que Deus atire esse ciúme de você, essa sensação que o ciúme, a pessoa ciumenta é uma pessoa que ela se sente sozinha, enganada, né? Eu não gostaria que você se sentisse assim. Então reconheça, gente, eu sou ciumenta, eu sou ciumenta. Reconheça que você é ciumento, né? Comece a ajustar a tua vida e comece a ver, e também veja aquilo que provoca o ciúme. Se de repente é em casamento, agora a gente vai falar de relacionamento, seu casamento, converse com a sua esposa. Amor, olha só, essa roupa que você sai me traz desconforto. A mulher sábia já nem sai com uma roupa que traz desconforto com o seu marido, né? Mas hoje a gente vê muito isso, eu vejo muito. Então, amor, olha, essa roupa me traz desconforto. Poderia trocar a forma de você se vestir? Com amor nas palavras, né? Porque às vezes, comigo não sai com essa roupa. Não é assim, amados. Daí você já começou a arrumar uma intriga, uma contenda, daí tá ali atrás a contenda, já tá na outra parte dos frutos da carne, né? Então, dos desejos da carne. Então, que a gente seja esse que seja sempre sábio no falar. E mulheres sejam sábias, porque tem luta que a gente não precisa querer entrar. Para que entrar nessa luta, né? Qual é o próximo, pastor? Iras. Raiva descontrolada ou explosiva que leva a atos de violência, palavras ofensivas ou atitudes destrutivas. Ira. A ira é um sentimento intenso, né? Indignado, né? Estou indignado. A gente diz na Bíblia, né, que a gente pode pecar, a gente pode se irar. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está lá em Efésios. O que quer dizer não se ponha ao sol, né, com a nossa ira? Quer dizer, não deixe o teu coração tanto tempo inebriado com essa ira que possa turvar aquilo que você vai fazer e você vai começar a ficar mal diante de Deus. Então, antes do pôr do sol, claro, é uma linguagem figurada, né? Antes do pôr do sol, essa ira tem que passar, tem que ajustar, né? Então, explosões de raiva no momento de estresse, é normal, mas vamos tentar não gritar, porque assim, eu ensino para a Sofia, né? A nossa vida, imagina, é como se fosse uma tábua redonda, para quem está ouvindo, eu não sei se a rádio está no ar. Imagine um pedaço de tábua e eu com a mão cheia de pregos. Eu vou lá, com um dia de ira, eu pego um prego e finco na tábua. Eu bato, eu finco na tábua. Daí eu finco o outro, vou batendo e vou colocando vários pregos. Aí quando eu peço desculpa, eu tiro os pregos. Eu tirei os pregos. Os pregos não estão ali, mas o buraco está, né, pastor? Então o buraco sempre fica. Então a gente tem que cuidar com as palavras, na hora de raiva, de a gente explodir, né? Relacionamentos são encerrados por conta de uma palavra
raivosa, né? Então temos que cuidar isso, também cuidar com relação a, às vezes a gente, né, também, eu não sou mais irado, agora eu aprendi a não ser mais irado, mas eu vou começar a interiorizar isso dentro de mim, então a gente tem que cuidar, a gente tem que tratar a ira. Eu passei por um tempo com relação a isso, pastor. Eu achava que eu tinha, por eu não estar mais explodindo, eu achei que eu estava tratando, mas eu estava interiorizando e ficando doente. Então a gente precisa tratar isso, essa ira, esse descontentamento, ele tem que entrar e tem que sair, como se fosse uma fonte, entrou e saiu. E eu fiz isso por um tempo. Minha língua chegava a ter ferida na boca, sabia? Eu fechava a boca porque eu não queria falar e não queria discutir, mas eu comecei a ficar doente. Então a gente tem que cuidar pra gente não estar interiorizando ressentimento, né? Ficando com aquela coisa. Aí nós vamos, mas no que mais a raiva, pastor? No trânsito, quem somos? Nós temos que refletir a beleza do nosso Senhor em tudo que a gente faz, né? Então como é que eu vou fazer para vencer isso? Primeiro eu tenho que reconhecer que eu sou, depois eu tenho que praticar o domínio próprio, né? Com domínio próprio eu consigo, né, não ser raivoso, ter esses, né, pensar antes de agir, perdoar rapidamente e buscar resolver o conflito de forma pacífica. É isso que temos que fazer, né? É fácil? Não, gente, isso tudo é um processo que nós iremos iniciar todos os dias, gente. Para vencer as obras da carne, né? Já vamos encerrar? Tem mais? É isso que o senhor vai falar depois. Nós vamos encerrar com esse pensamento, para vencer as obras da carne. Tá aqui no meu... E aí nós vamos falar. Pro final, então. Vamos falar do próximo. A receita depois para você vencer as obras da carne. Mais... O próximo, dissensões. Nós vamos falar rapidinho. Conflitos ou divisões dentro de grupos, especialmente na comunidade cristã, gerada por atitudes egoístas ou heresias. Eita... Esse a gente nem vai falar muito. É a gente começar a buscar as pessoas, né, as divisões, conflitar as pessoas, fazer fofoca, né, gente? Meu Deus, a dissensão, ela faz, né, as fofocas são dentro disso. Nós precisamos cuidar com a palavra que a gente vai. Se a gente não tem certeza, lá em Provérbios a gente leu que a gente não seja aquele que ateia o fogo, mas que a gente contenha o fogo. Né? É uma pessoa sábia quando a fofoca vem até mim e fica em mim, não vai daqui para frente. O que eu vou fazer com a fofoca? Talvez eu vou até ajustar e dar um bom conselho. Olha só, né? Vamos cuidar com essa postura aqui que está gerando certas, né, outras coisas aqui dentro do trabalho. Então a gente tentar, a dissensão, né, é ajustar, não ser fofoqueiro, não fazer conflitos, não fazer difusão, né, falar de política, de religião, de coisas em redes sociais. Não faça isso, pra quê, né? Então a gente tem que priorizar ser o amor de Deus na vida das pessoas, não uma separação. Facções, está mais ou menos dentro desse também, né? Separações ou divisões criadas por pessoas que buscam interesses próprios, formando grupos que se opõem à unidade cristã. Está mais ou menos dentro do Vamos falar da inveja, que é o próximo, que a gente está muito delongado, daqui a pouco é a nossa live. É uma hora só, né? Invejas. A inveja, ela é uma das desejo ressentido de possuir o que pertence a outra pessoa, seja bens materiais, habilidades ou posições. É diferente de ciúme, né? O ciúme tem mais a ver com a pessoa e aqui mais com coisas materiais, a inveja. O invejoso, pastor, ele não quer ter o que você quer. Ele não quer ter, ele não quer fazer o que tu fez para conseguir o que você... Ele não quer que você tenha. O sentimento do invejoso é maior, né, do que o ciumento, né? O invejoso, ele não quer, ele quer que aquilo que você tenha você perca também. Então a inveja, ela passa muito do ciúme, porque o ciúme eu tenho vontade de ser, eu tô com ciúme daquilo que eu tenho. A inveja é um sentimento de descontentamento, de ver a felicidade. Ele quer derrubar o outro. Então, mas assim, pastor, será que nós conseguimos conter o nosso sentimento de inveja? Um dia eu estava lendo sobre isso e uma pessoa falou assim, a inveja, ela é natural, olhar, desejar. E a gente tem que transformar isso em positivo. Senhor, eu gostaria abençoar a pessoa por aquilo que ela tem, né? Que eu abençoe, eu olho, que carro bonito. Vamos falar de carro que é mais fácil, que a gente, né, constrói uma imagem. Que carro lindo, Senhor, abençoa, né, essa pessoa que está dirigindo, que, né, conseguiu com o seu esforço, mas eu... e aí desejar para si, mas eu não, né, eu desejo uma coisa semelhante, que eu na minha vida também consigo. Então a gente tem que entender que a inveja, ela acaba acontecendo. Ela, não sou invejoso, então você não consegue
você não está conseguindo olhar para frente e dizer, galgar novos degraus, assim, você olha, porque é com os olhos que a gente, todas as coisas, é com o nosso olho que a gente constrói a figura. Eu quero esse novo carro, eu quero uma casa da praia, eu quero tal coisa, eu quero fazer atividade física para melhorar mas a gente tem um parâmetro, tem um padrão, então a gente acaba sempre olhando para uma coisa. E aquela coisa a gente tem que desejar com bons olhos. Claro. E a inveja é ao contrário, ela quer destruir aquilo, ela quer destruir aquela visão. Eu não sei se eu consegui passar, porque tem outras coisas que daí teria que falar, que eu vou me delongar muito. Bíblia diz, excesso no consumo de álcool, que leva à perda de controle, comportamentos impróprios e afastamento de Deus. As pessoas falam, por que o cristão, né, pastor, o cristão não toma? Na Bíblia não fala que é pecado a gente tomar bebida forte. O que diz na Bíblia, né? Ela diz que é pecado inebriar-se. Então, se a gente for olhar na lei dos homens, a gente já vê, e aí que o Flávio que está aqui pode me ajudar, depois eu quero olhar isso, que com uma lata de cerveja, se o senhor passa no bafômetro, já é pego, né? Já acusa uma lata de cerveja, que ela tem pouquinho álcool ali, né? Pouquinho em relação ao quê, né? Mas tem pouco álcool, perto de uma dose de uísque, por exemplo, e a gente já consegue ser multado, né? E aí, às vezes, a cara não consegue nem levar o carro, dependendo do grau ali. Então, se na lei natural já fala que o álcool, né, ele te impede, ele está dizendo, uma lata de cerveja já te impede de você ter o domínio do teu carro e poderia, né, provocar um acidente. Imagina, se nessa lei natural, que é a material, já fala isso, imagine na espiritual, o quanto que você vai poder fazer de estrago com a bebida na tua vida. E o álcool prejudica a saúde, né? O excesso, a pessoa pode ter como é aquela doença? Cirrose, né? Cirrose, mas aí tem que ter um excesso muito grande, né? Mas o álcool, né? Então ali falava, não é nobre, não é bom para os nobres, né? A gente viu em Provérbios ali que beba porque ele vai perder o juízo. Então com o álcool, na minha família o álcool sempre quando entrou, e a gente não tem casos de alcoolismo na nossa família, mas todo final de ano que tinha álcool sempre dava porcaria, sempre dava uma treta, sempre deu problema quando nós tivemos o álcool dentro da nossa casa. E aí eu fiz um propósito com a minha família o ano passado. Na minha casa não entra mais álcool. Então não entra mais álcool. Eu já não tomo, mas quem vai lá que fique feliz em tomar outra coisa que não seja álcool. Vamos tomar água de bolinha. Porque o álcool acaba com o nosso discernimento. E a gente precisa cuidar disso. Qual é o último, pastor? Glutonaria. Excessos em qualquer tipo de prazer, especialmente na comida ou bebida, entrou álcool novamente, demonstrando falta de autocontrole, disciplina, domínio próprio. A gente vê a glutonaria, ela é o excesso de consumo, né, de coisas, né, de comida ou bebida, como o senhor falou. E a gente vê muito, o cristão é muito assim, né, pastor? A gente acaba não tomando, mas acaba comendo. A gente vê assim muito excesso de peso dentro do meio. Agora eu vou falar só da comida, né? Então por quê? Porque o cristão acaba comendo mais porque, mas a gente não faz outras coisas, vamos comer. Mas e aí? Você está pecando, amado? Então vamos cuidar. Por que isso é pecado, Janice? Porque isso tu vai, né? O nosso corpo é o templo do nosso Senhor, é o templo do Espírito Santo. A gente precisa manter a saúde, então a gente precisa ter esse cuidado. E meu Deus, como a gente passou do nosso tempo, pastor. Então, Janice, como é que eu faço, né, para vencer esses desejos da carne? Primeiro, pastor, a gente precisa reconhecer que a gente está dentro de algum deles. Se a gente está. Primeiro eu reconheço, depois eu oro pedindo para que Deus me ajude, para que eu pare com isso. Aí eu preciso encher o meu copo com outras coisas. Eu preciso separar, né, aquilo que me provoca esse estímulo, que está me estimulando, né, a fazer essas coisas. E depois eu tenho que, né, se eu não conseguir buscar uma rede de apoio, depois eu tenho que fazer diferente, né? Pode falar que o senhor está sedento por uma palavra aí. Pode falar, estou vendo que o senhor está aí. O instrumento de regra e fé do cristão é a Bíblia, né? Então eu faço tudo à luz da Bíblia. Você quer vencer todas as obras da carne? Siga os conselhos de Paulo. Lá em Efésios, se você estudar ali Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 32, pronto. Você vai ser uma pessoa santa, vai ser cheia do Espírito Santo e vai vencer todas as obras da carne. Ele vem vem dando vários aconselhamentos e ele encerra assim, olha que coisa linda. Longe, é prática, queridos. É prática, Janice. Longe de vós toda amargura, cólera,
ira, gritarias, blasfêmias e toda malícia. Ao contrário, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, através de Cristo, vos perdoou. É prática, conhecimento e prática da palavra de Deus. Você vai vencer todas as obras da carne e vai reinar o reino de Deus, como está na palavra. O reino nessa terra, né? O reino celestial. Então que, Janice, eu identifiquei que eu tenho 2, 3 desse aí que você falou que eu tô dentro. Vamos falar não tão profundo, porque tem um monte de gente que não Tem é que se cristã libertar aqui. de todos. Sim, pastor, temos. Mas a gente, digamos assim, eu identifiquei. Como é que eu vou fazer? Primeiro, já identificou, tu reconheceu. Ok, parabéns. Já começamos a identificar. Depois peça ajuda, ore ao nosso Senhor. Pai, eu não sei como fazer isso. Me ajuda, Senhor. Deus ama quem tem um coração humilde, não um coração que está ali buscando ajuda. Depois você tem que identificar os gatilhos para você poder entender o que está provocando, né? Essa tua ida até a fonte da coisa errada. Busque agora a fonte da coisa certa. Busque apoio se for preciso. Se tem algo que você não está conseguindo fazer, busque apoio, né? E depois comece a ajustar e tirar isso. E aí, se é um celular que está te trazendo, bloqueia. Se é uma bebida em casa, joga fora. Começa a fazer essas coisas. Se você está sendo muito fofoqueiro, se fecha. Se as pessoas do teu convívio, porque você só consegue fazer fofoca se as pessoas que você tem em volta são ouvidos. Começa a sair desse ciclo. Nós temos que começar a ser... Por que você está falando disso? Isso que eu preciso preparar vocês para 2025. Temos que ser diferente, amados. Não tem como eu ter um resultado diferente se o que eu faço é igual. Então precisamos limpar isso. E eu vou chamar vocês para uma ação agora. Vocês vão fazer... Eu preciso que vocês identifiquem isso e façam um propósito com Deus hoje. Faça um propósito de abandonar esse hábito, gente. Vocês são a imagem e semelhança de Deus. Será que o que você está fazendo no oculto, no escondido, no banheiro, escondido da esposa, será que isso está refletindo a beleza de Deus na tua vida? Será que está refletindo? Então, busque outras coisas, faça isso que Deus vai abençoar vocês. Pastor, antes de encerrar, eu vou encerrar aqui. Antes de encerrar, eu quero me retratar com o povo aí. Tá, só um pouquinho. Lá no início você disse assim, né? Moram juntos, mas não houve aquele ritual do casamento, né? A Bíblia diz, por isso que eu falei, vamos ver o que diz a Bíblia. E a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. E pronto, ali já está o casamento. Agora, a cultura da sociedade, você vai seguir aquela cultura. Amém? Mas na Bíblia não diz que tem que haver um ritual, né? Todo aquele ritual que há numa cerimônia, amém? Então você deve obedecer a cultura da sociedade onde você vive. Mas se você vive numa sociedade onde não há isso, vá pela Bíblia. Você é fiel à sua esposa, você ama ela, você se uniu a ela sendo os dois uma só carne, à luz da palavra, então não tem pecado não morar junto. Mas a cultura da cidade diz que tem que haver um ritual, numa igreja católica, evangélica, é assim que funciona, então você deve obedecer, porque a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades. Exatamente. A Bíblia manda obedecer às autoridades. Então, na cultura, você tem que ter uma cerimônia para caracterizar o casamento. Obedeça. Me retratei? Mais ou menos. Foi perfeito. Ô, Glória. Perfeito. É que eu estava pensando o tempo todo, né? Ela me pegou de surpresa, hein? Porque às vezes a gente tem que estudar, né? Para não falar bobagem aqui pro povo. Mas é isso aí, queridos. Nós começamos a ir para um direcionamento que foi Lá diferente. fora o pessoal diz assim, ó, casado é aquele que bem vive. E é verdade, às vezes a pessoa tem aquele documento de casado e o casamento dele é de aparências, né? Exatamente. E aí tá pecando. Aí tá pecando, sabia? Aí que você tá pecando. Tem o papel, fez uma festa, gastou o que tinha, o que não tinha naquela cerimônia de casamento e vive se gladiando dentro de casa. Isso é casamento? Não é casamento, então nós temos que ajustar, né? Passamos o carro para o nosso nome e não passamos a mulher. Eu sempre tenho isso na minha cabeça. O homem que não tem dignidade de passar a sua mulher, tirar do nome do pai, porque a mulher que está com o nome do pai ainda na certidão de nascimento ainda não está com o seu nome, amados. Isso existe uma conversa para outro dia, que eu sei que vai dar uma confusão nessa conversa. Vai. Mas faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Na lei dos homens não é assim, então tá tudo ok. É que o homem fica criando coisas na lei de Deus e na lei do homem, então o homem fica criando coisas, né? Eu queria mandar um abraço pra Flora.
Pastor Marcos, Elisa, Marcos. Eu acho que também está aqui a Flávia, a mulher de Deus amada, me ensinou muito. E todos passaram, o Alex também passou aqui, que vai ser nosso preletor, não sei se ele ainda está domingo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E a gente gostaria de encerrar agora com uma oração. Quem faz, pastor? Eu faço. O senhor faz? Ontem você fez, eu faço. Então vamos lá. O primeiro antes. A oração começa assim, Efésios 5:25, ainda sobre o casamento. Eu tenho que tratar com o povo. Pastor, mas nós somos breves nessa oração, né? Não vamos fazer aqui uma preleção. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você que é casado no papel e não pratica essa palavra, aí é pecado. Tá. Soberano Deus, amado Pai, muito obrigado por esses momentos, por esse canal de evangelização que hoje nós temos acesso, Senhor. Que as nossas palavras cheguem a todos os ouvintes, que através do Espírito Santo o Senhor venha abrir-lhes o entendimento, Senhor, para que eles possam ser abençoados pelo Senhor e naquele grande dia o Senhor diga, vocês vão para a direita. Essa é a nossa oração, Senhor, que a nossa palavra abençoe a todos que estiverem na audiência. Te pedimos isso, na certeza que o Senhor nos ouve. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, amados. Deus abençoe. Amanhã é sábado, não teremos o nosso programa e a gente vai ter um hiato aí, mas nós vamos transmitir na rádio um espaço de tempo, um hiato. Porque semana que vem eu vou estar fazendo um curso e eu vou fazer um curso glória. Que quem falou para mim desse curso aí há uns anos atrás foi a Flávia, que está aí dando amém para nós. Flávia, um dia ainda vou lá na tua casa fazer a rádio, o programa na tua casa, já que você tem bebê novo, nós vamos fazer lá porque você é muito de Deus, você é uma mulher de Deus que me ensinou muita coisa. Então, vou fazer um curso de cura e libertação. Então, semana que vem eu não vou estar na rádio, quero estar imersa, de verdade, 6 dias de imersão, de manhã, de tarde, de noite. Segunda já? Ou sai na oração, sai no facão dessa vez. Segunda-feira já? Segunda-feira já não vai ter mais. Então, na outra semana de volta, cheia de vontade, né? E aqui eu tenho certeza que eu morrer de saudade de cada um de vocês aqui, dessa rádio que a gente, né, desse processo todo que tá vindo aí para mudar mesmo de verdade a vida de muita gente, mas isso principalmente a minha, que todo dia tem que me preparar mais, estar mais dentro da palavra de Deus para vir aqui derramar na vida de vocês, amém? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, já fizemos orações, eu não sei, a nossa rádio, não sei onde, eu não sei se nós estamos aqui com a rádio ligada ou não, estou aqui, acho que sim, mas que Deus abençoe cada um de vocês e a gente vai desfazendo agora aqui e acompanha a gente, vai ter novidade aí no caminho, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo encontro ao vivo. Pratique, pastor. Conhecimento e prática. Amém. Tchau.